Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Tamo de volta, tamo de volta. Olha, o Gigantes da Educação hoje tá um pouquinho diferente. Normalmente, meu parceiro aqui de bate-papo fica do meu lado aqui e o entrevistador fica na frente aqui, mas hoje vai ser cara a cara com ele. E ó, além dele ser o idealizador e criador do Gigantes da Educação, ele é proprietário, agora a gente pode falar com todas as letras, ele é proprietário da Hike Global College, uma faculdade internacional. Finalmente chegou a nossa alegria de poder falar a respeito disso, porque já saiu a liberação do MEC. Vamos dar as boas-vindas para Egson Agatti. Seja muito bem-vindo, Egson. Obrigado, Léo. Obrigado pela apresentação e também pelas conversas toda semana, né? E agora por me entrevistar hoje. Cara, Egson, assim, uma alegria essa liberação do MEC. A gente tá numa jornada aí com os Gigantes, junto contigo, né, nessa expectativa pela liberação do MEC. E o processo burocrático para abertura de uma faculdade, ele é maior do que eu imaginava, cara. É bem longo. O processo burocrático com o MEC é bem longo. Eles são bem detalhistas, né? Fazem uma visita na instituição e depois que tem a visita ainda tem outro processo. Então foi uma luta que nós vencemos. Uma jornada de quanto tempo? Há 1 ano e meio, mais ou menos. A gente pode ir desde o começo, pode ser? Pode. Me conta como é que surgiu essa ideia. Você traz algo, eu sei que você já até comentou comigo, parece que já tem uma outra faculdade aqui no Brasil. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Mas eu nunca tinha ouvido falar, né, de uma faculdade internacional. Ou seja, que a pessoa começa aqui no Brasil, depois ela conclui nos Estados Unidos. Sim. Como é que foi essa criação? De onde surgiu essa ideia? Fala um pouquinho. Então, Léo, começa com a minha própria educação, né? Eu estudei na escola americana quando eu era mais novo. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. E depois, quando eu tinha 18 anos, eu jogava tênis e ganhei uma bolsa para estudar numa faculdade dos Estados Unidos, na Flórida. Ok. Aí eu estudei na Flórida e passei... Você não fez nada de graduação aqui no Brasil? Não fiz a graduação no não. Brasil. Okay. Não, nada de graduação. E depois eu fiz o mestrado ainda nos Estados Unidos. Eu fiquei morando 7 anos lá, fiz graduação e mestrado lá. Aí eu saí de lá, fui para a Hungria, trabalhei na Hungria, num ambiente super multicultural também. Eu trabalhava na KPMG. Mas por que você foi para a Hungria? Vamos lá. Não fica chateado, que eu vou te interromper várias vezes aqui. Não, vai lá. Quando você está ali nos Estados Unidos trabalhando, ou seja, um brasileiro, que você tinha um inglês super fluente, que você estudava aqui na escola americana, você já estava mergulhado na cultura internacional na escola americana. Sim. Você vai para lá. Por você estudar nos Estados Unidos, portas do mundo se abrem? Ou você que foi bater nessa porta lá na Hungria? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um ambiente muito cosmopolita, né? Que tem gente do mundo todo indo para os Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos. Então, lá na própria faculdade, lá quando eu cheguei na Flórida, o time de tênis, por exemplo, praticamente tinha um americano no time, tinha 2 americanos no time de tênis. Ah, tá. Você jogou tênis aqui, mas quando você foi pra lá, você continuou jogando. Eu joguei pela faculdade lá. Eu era atleta universitário pela faculdade e ganhei bolsa para jogar tênis pela faculdade. Ah. E muito tenista faz isso. Quando né? você fala ganhou bolsa, eles te pagavam? Ou você não pagava a faculdade? Eu não pagava a faculdade. Tá. Eu só pagava a moradia e a comida. Toda a mensalidade de faculdade era por conta da bolsa de atleta. Pessoal, lembrando que a gente tá falando de faculdade nos Estados Unidos. Se faculdade particular, algumas aqui no Brasil, você acha cara, nos Estados Unidos
costumeiramente o valor é bem maior, né? Custa ali uma faculdade mais barata nos Estados Unidos, assim, na média para baixo, né, custa $20 mil por ano. Então é daí para cima. $20 mil por ano, a gente tá falando de uma faculdade de medicina já. Só os custos de mensalidade. Faculdade de medicina no Brasil. No Brasil. Uma faculdade de medicina do Brasil tá uns $10 mil por mês, né? Fazendo a conversão vai dar aí uns 20, $22 mil por ano. Uma faculdade de medicina. Então, a faculdade padrão dos Estados Unidos custa o preço de uma faculdade de medicina aqui no Brasil. Caramba. E além de todos os outros custos, de viagem, de moradia, de alimentação, tudo para você se manter lá, né? Que aí chega ali nos $35 mil por ano, mais ou menos. Eles fazem por ano essa conta, cálculos, né? O cálculo. Vamos lá, então. Eles te pagavam os estudos. Alimentação, moradia era por tua conta. Exatamente. Alimentação, moradia era por minha conta, mas aí quando você chega lá, você começa a se virar, né? Eu dava aula de tênis, trabalhei de garçom, manobrista, fiz um monte de coisa à parte ali pra cuidar dos custos. Tá, que imagino que seja parte da cultura também do ambiente da faculdade lá ou não? Ou isso era teu? Faz parte da cultura americana. Uhum. As pessoas mais jovens, até pessoal de mais alta renda, assim, eles são acostumados a se virar e ter que trabalhar para se sustentar, né? Faz parte da cultura americana isso. E é muito legal lá porque o dinheiro vai muito mais longe. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, primeiro eu percebi que lá na Flórida não se faz nada sem carro, né? Você precisava de algum carro para me virar. Tipo Brasília, então. Eu cheguei lá, 18 anos e tal, e aí, assim, é tipo Brasília, até pior que Brasília. Brasília ainda tem transporte público. Lá não tem transporte público, lá na Flórida. Todo mundo anda de carro. É mesmo? Mas depois eu entendi por que todo mundo anda de carro, né? O que aconteceu? Eu fiquei 6 meses lá estudando, tal, morava dentro da faculdade, me virava ali dentro, não precisava fazer nada. Só que, por exemplo, pra ir pra praia, a praia era perto, né, de lá. Ou pra ir pro shopping, foi qualquer coisa fora da faculdade, eu precisava de um carro. Aí eu fiquei, então, eu preciso de um carro, preciso de um carro. E aí eu trabalhei num Summer Camp. Summer Camp é um programa lá de cuidar de crianças. As crianças tiravam férias, né? E os pais deixavam as crianças no tal de um camp lá de dar aula de tênis. Eu dei aula de tênis por 3 meses. Uma colônia de férias. Uma colônia de férias, pronto. Era uma colônia de férias, só que tinha esportes na colônia de férias. Tá. E eu era professor de tênis nessa colônia de férias. Eu dei aula por 3 meses durante o verão americano e fiz líquido $3 mil. Ah, velhão! Já tirei. Saí com $3 mil do negócio. Com esses $3 mil, eu peguei $1.500 e comprei um carro usado, um Dodge Stratus de 10 anos. E tava lá com o meu carro usado já. E ainda sobrou $1.500 pra fazer outras coisas. Então eu já consegui comprar meu carro usado nos Estados Unidos depois de 3 meses trabalhando como professor de tênis e gastei metade do dinheiro que eu tinha acumulado. Então, assim, é para mostrar o quanto que o dinheiro vai muito mais longe nos Estados Unidos, quanto que é fácil você conseguir as coisas nos Estados Unidos. Impressionante. Tá, aí você tava falando que, por exemplo, lá é um país que tem várias pessoas de diversos outros países. Sim, sim. Tá, como é que foi essa questão de você estar na faculdade e surgiu uma possibilidade de você trabalhar na Europa, cara? Então, o que acontece? Lá eu tava em George Mason, em Washington. E aí existem as feiras educacionais que tem lá. E você aplica para as posições, né? Então, no caso, todos os empregos que eu consegui nos Estados Unidos, foi curiosidade. Eu fui contratado, além das coisas que eu fazia naturalmente. Eu era economista, eu tinha alguma experiência, as habilidades que a gente vai acumulando com o tempo. Só que o maior diferencial de todos, para todos os meus empregos, tanto os estágios que eu consegui nos Estados Unidos até lá na Hungria, foi porque eu falava português. Ah, tá ok. Além do inglês, você tinha um português. Exatamente. Vou dar um exemplo. Quando eu estava lá em Washington, eu consegui um estágio para um instituto chamado Ordem Livre na época, que era... A gente editava artigos em português. E ficava lá em Washington e ficava sediado lá. Meu segundo emprego, eu consegui ser consultor de uma empresa que fazia benchmarking em países, né? E esse consultoria para empresas americanas. E eles precisavam de gente que pesquisasse o Brasil. Aí fui contratado porque eu falava português também. E aí, saindo de lá, eu fui conseguir um emprego lá na Hungria, em KPMG, na Hungria.
Eles faziam compliance. Compliance eles ajudavam as empresas com as obrigações tributárias, né? E eu fiz... Eu consegui um emprego porque eles precisavam de alguém para fazer as obrigações tributárias de Portugal. Tá. Então, eu fazia relacionamento com as autoridades tributárias de Portugal para resolver problemas para as empresas lá da Europa. Então, era sediado na Hungria, mas os clientes eram multinacionais que atuavam na Europa inteira. Então, foi interessante isso, né? Mas como é que você chega numa empresa da Hungria? Você falou que você participou de algumas seleções. Tem feiras de emprego, tem isso? Tem feiras de emprego lá nos Estados Unidos, exatamente. As faculdades ajudam os alunos, né, a se colocarem. E aí eu apliquei para a posição e consegui. Olha que interessante, cara. Na Europa. Na Europa, exatamente. Ou seja, essa questão de quando se diz que os Estados Unidos é meio que o centro do mundo, é quase que real, então. Os olhos estão ali. Eu não sei se é o centro do mundo, mas é um dos países mais ricos do mundo. E muita gente quer morar lá, né? Quer ter oportunidades lá. Então, é gente do mundo todo buscando colocações e empregos lá. Mas o mercado internacional, de uma certa forma, também está buscando profissionais ali nas universidades? Tá, mas ali foi eu que busquei uma coisa diferente mesmo, né? Eu que saí um pouco do que eu tava querendo. Tava querendo alguma coisa fora e fui atrás de outras oportunidades mesmo. Me conta um pouquinho, você com 18 anos, muito novo, cara. Muito jovem. Ter saído do Brasil, como é que foi pra você a experiência e o quanto que você recomenda, por exemplo, o teu filho tá com que idade? Que também é Ed, né? Edson também. Somos terceira geração dos Edsons. Eu recomendo que todo mundo que tem a oportunidade vá morar fora. Até para americanos morando nos Estados Unidos, quando eles tiverem a oportunidade, vai morar em outro lugar, né? Por quê? Porque quando você sai da sua própria cultura para viver algo diferente, primeiro você se coloca fora da sua zona de conforto. Você estava acostumado ali num certo ciclo de amigos, a fazer amizade, né? A fazer as coisas de uma certa forma. E quando você vai para um país completamente diferente, você tem que entender como é que aquela pessoa funciona, como é que aquela cultura funciona. Ele não funciona da mesma forma do brasileiro, né? E aí, só desse processo, você começa a entender também as manias que você tinha por causa da sua cultura, que era a própria da sua cultura, que você achava normal. Dá o exemplo de uma história que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos. Eu tava numa festa, uma festa de faculdade, tá? O pessoal bebeu e eu não tinha bebido. Aí eu tinha carteira, sabia dirigir, e falava, não, dirige aí então. Falei, pô, beleza, primeira vez dirigindo nos Estados Unidos, né? Tava levando o pessoal bêbado de volta pra casa, era mais ou menos a meia-noite. E aí, tinha que ter aquelas placas de pare lá nos Estados Unidos. Como é que a gente faz com a placa de pare aqui no Brasil? A gente dá uma olhadinha, se não tiver carro vindo, a gente vai, continua. Se não tiver carro, continua. Eu dei aquela olhadinha, não via carro nenhum, continuei. Aí todo mundo no carro ficou escandalizado com aquilo que aconteceu. Caraca, como é que você não parou na placa de pare? Eu, como assim, cara? A placa de pare, não tinha ninguém passando ali e tal. Eu continuei, dei povo bêbado aqui, né? Aí continuei, daqui a pouco eu não parei na placa de pare. Eu olhei assim, não tinha carro nenhum, continuei. Aí os caras, para tudo. Os caras pararam o carro, não deixaram eu dirigir mais. A gente estacionou e todo mundo foi a pé pra casa. Ué? De tão escandalizados que eles ficaram por eu não ter parado na placa de pare. Os caras acharam que você tava mais bêbado que eles. Mais bêbado que eles, porque eu não parei na placa de pare. Peraí. Lá nos Estados Unidos, então, tem uma placa de pares. Ainda que você esteja com visão ampla, você consegue ver se tá vindo carro ou não, eles param. Eles param, você tem que parar. E se tiver um guardinha olhando ali, sempre tem um guarda de butuca olhando, se você tá parando na placa de pare ou não. Se você não parar, ele te para e te dá uma multa. É sério o negócio, você tem que parar na placa de pare 100%. Parar e depois continuar. Olha só. Tá certo. Então, dica para os brasileiros indo para os Estados Unidos, tem que parar na placa de pare. Tá, é um exemplo, né, de coisas de cultura. E aí tem várias coisas no dia a dia que eu não vou saber lembrar agora exatamente, mas que você conhece a diferença da sua cultura só depois que você conhece a cultura dos outros. Né? Muito bacana, muito bacana. Se você volta pro Brasil,
Você vem de uma família já de pessoas que trabalham na área da educação. Tem teu Isso. avô, sua mãe, sua tia, seu próprio irmão também é da área de educação. Sim. Vocês têm uma universidade muito grande aqui em Brasília, reconhecida aqui em Brasília, que é a Uniceplac. E aí você surge com essa proposta da faculdade internacional. Eu lembro desse momento na tua jornada. A gente já se conhecia. Isso. E eu falava, caramba, me parecia muito novo. Aham. É lógico que olhando para a Uniceplac, que é um gigante, né, na área de educação, faz um trabalho fantástico aqui no Distrito Federal. Aí eu fiquei meio com dó. Eu falei, mas Edson, eu fiquei meio com dó, assim. E depois eu fui entender a proposta, que é genial. Cara, só um pouquinho de paciência quem tá acompanhando aí, que eu preciso pegar detalhes, assim. Como é que foi pra você, cara? Falar assim, cara, agora eu vou pra uma jornada minha e me fala desde a adrenalina, como é que foi em casa com a esposa, lá na empresa, na Uniceplac. Como é que foi isso, cara? Ah, não foi fácil. Eu já tava pensando nessa ideia, mais ou menos desde 2018 ali, né? Eu tava lá pensando, eu tinha observado a ideia que surgiu quando eu comecei a observar, assim, pô, tá faltando alguma coisa diferente no ensino brasileiro, né? Quando a gente olha o que acontece na Uniceplac, em qualquer faculdade brasileira, tudo que a gente faz no Brasil, não tudo que a gente faz, muitos dos materiais, a gente coloca ali de contabilidade, economia, gestão, tudo mais, são de algum livro, algum autor que escreveu em inglês, depois traduziu aqui e trouxe para português. E toda a nossa interação acontece com brasileiros, né? Uhum. Quando a gente tem internacionalização, são com países que falam português, no Portugal, ou no máximo espanhol. Às vezes você até escuta uma palestra em espanhol, você fica com dificuldade de entender, assim, não comunica direito, né? Até no espanhol fica difícil. Então, de certa forma, o brasileiro é meio isolado no ensino superior, quando a gente olha isso. Então, eu estava observando na época, tinha vindo uma universidade americana lá em Belo Horizonte chamada Broward. E eles estabeleceram um campus lá em Belo Horizonte. Eu falei, porra, essa aí, ó, é parecido com a minha ideia, exatamente o que eles estão fazendo. E depois de um tempo também surgiu a PUC do Paraná, fez um programa em parceria com a Kent State, em que eles levam os alunos para lá. Eu comecei a ver esses movimentos, falei, pô, tem alguma coisa aí. Ao mesmo tempo, na época, eu estava colocando a minha filha na escola americana. Ela começou a estudar ali na época com 3 anos. Uhum. E o que eu observei na escola americana? Caro pra caramba a escola. E não tinha vaga. Não, Eu só consegui colocar ela porque eu era ex-aluno da escola americana. E tinha cheio de gente querendo botar. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, né? Pô, eu me matando pra colocar aluno lá na faculdade. E todas as faculdades se matam pra colocar aluno pra dentro, né? E a escola americana que esbanjando. Fala, pô, cobrando caro, ainda faltando vaga, né? O que tá acontecendo? Não, tem alguma coisa aí. Eu comecei a pensar, por que não uma faculdade internacional? E aí, quando a gente começa a olhar pra gente mesmo e fala, pô, se eu tô escolhendo colocar minha filha numa escola internacional, eu tô disposto a pagar esse preço, é porque tem um valor a mais aí, né? E se a gente for parar para pensar, tudo que tem a ver com internacionalização gera mais valor. Quando a gente, por exemplo, as pessoas estão falando sobre seus currículos, Uhum. Se a pessoa teve uma experiência internacional, ela vai colocar ali e vai fazer a pessoa ficar melhor. Tem um peso. Tem um peso, né? Ah, o fulano de tal fez doutorado em Paris. Aí tá aqui, tá bom. Ah, o fulano fez doutorado. A gente nem sabe qual que é a faculdade que ele fez em Paris. Mas só por ele ter feito alguma coisa fora, a gente já eleva aquilo ali como um valor agregado. E realmente tem valor agregado, né? Você ter tido uma experiência internacional. Você tinha me perguntado sobre Sim, mas como é que foi a transição da Uniceplac, né? Já derivei vários assuntos aqui. Não, mas foi bacana, porque tá fazendo sentido aqui pra legal mim. quando você é entrevistado, você começa a falar um monte de outras coisas, né? É diferente. Mas como é que foi na época? Aí eu falei, foi difícil, porque eu tava muito bem lá na Uniceplac, tava há muito tempo lá já. Você tinha uma diretoria, né? Diretoria financeira, tinha né? diretoria financeira. E marketing, né? Exatamente. A gente tinha acabado também de
de ter a entrada de um outro investidor, que ajudou também com a governança lá da Uniceplac, eu estava mais confortável em sair sem muita coisa depender de mim, né? Era mais fácil o diretor entrar para tocar, é o que eu fazia. Só que o que aconteceu? Eu ganhava bem e resolvi sair. Tinha um pouco de dinheiro guardado para conseguir me sustentar depois. Só que aí resolvi sair e, assim, eu tive que contar com um apoio muito grande da minha esposa em casa. Então, aquilo ali foi fundamental. E também do apoio da minha mãe, que depois entrou como investidora na Hayek, né? Então, sem esses apoios da minha família, não teria sido possível fazer a Hayek. E o processo também foi muito mais difícil do que a gente imagina olhando de fora, né? Quando sair de uma posição que você faz aquilo por muito tempo, tá meio que na sua zona de conforto. Era muito pepino para cuidar, mas era um pepino conhecido, né? Sim. E aí quando você sai e começa a trabalhar sozinho numa outra empresa, o primeiro baque é assim, que você tinha um monte de gente em volta de você que te ajudavam com algumas coisas, com muitas coisas, só que te ajudavam pelo interesse que você tava ali na Uniceplac, né? Todo mundo quer vender alguma coisa para uma empresa grande. Sim. E o diretor sempre fica sendo puxado toda hora para fazer. Aí você começa a criar algumas amizades, gente que te ajuda o tempo todo. E aí, quando eu saí dessa situação, eu fui trabalhar numa empresa pequena, aí às vezes até pedi ajuda. Pô, falando, me ajuda com tal coisa que eu tô precisando aqui. Tá, não sei o quê, dava uma enrolada e não me ajudava mais. Pô, tá sacanagem, né? Só me ajudava porque eu tava na empresa grande. Agora que eu não sou ninguém mais aqui, eu tô de fora. Então, assim, esse foi um primeiro choque que eu tive de realidade, saindo de uma empresa grande e começando uma empresa pequena. Cara, na Uniceplac, assim, é um empreendimento da família, né? Mas ali você estava numa posição, num cargo de diretoria. Uma pergunta, tá, Exxon? Você vem a experimentar empreender mesmo? Foi com a Hayek? Foi. Empreender eu mesmo foi. Foi muito diferente? Foi muito diferente. Tem sido muito diferente, na verdade, né? Tem sido muito diferente. Porque você larga do zero, praticamente, né? Porque você não tinha ninguém, você não tinha equipe, você tinha o teu conhecimento, a tua experiência. Uma coisa e assim, o nome, vamos dizer assim, né? Uma coisa assim, na Uniceplac, uma coisa é você estar numa empresa grande e fazer o intraempreendedorismo, né? Você mudar as coisas de dentro da empresa. Só que qual que é a diferença? Você tem toda uma rede de suporte de uma empresa e todos os recursos que tem na empresa, além do nome e tudo mais, né? E quando você vai para uma empresa pequena, você não tem as pessoas para te ajudar. Você não tem time, você não tem nada. Eu lembro de uma situação, por exemplo, quando eu comecei a Hayek, precisa fazer agora, precisa aparecer, né? Precisa mostrar as Hayek. Pô, tem que fazer as redes sociais. Redes sociais, como é que eu vou fazer esse negócio? Fazer Instagram? Eu sabia o que tinha que ser feito. Faz Instagram, faz o... Aí, pô, cadê o fulano pra fazer esse negócio aqui pra mim? Então, tem ninguém, tá? Eu que tenho que entrar aqui, vai lá no Google. Você tinha uma equipe de marketing, cara. Não, tinha uma equipe. Era um problema de delegar, né? Não, mas tô falando porque lá no Uniceplac você tinha toda uma equipe. Isso. Tinha até uma sala, que tanta gente pra poder caber. Exatamente. Quando eu tava na Uniceplac, o exercício era delegar. Eu não podia fazer as coisas meu, senão eu não conseguia dar conta de fazer nada, né? O exercício era sempre mandar alguém fazer. Aí, quando eu saí da Uniceplac e fui trabalhar sozinho, na Hayek, no começo eu tava sozinho mesmo. Sim. Eu até procurei sócio, mas ninguém tava afim de acompanhar a loucura, não. Eu tinha que fazer tudo, cara. Aí e agora? Como é que eu faço a rede social? Caraca, peraí, tem que entrar aqui, fazer um e-mail e tal, e aí entrar ali e tal, fazer um post. Você faz um post, ninguém vê, né? Porque não existe nada. Então, cara, foi bem difícil os primeiros dias ali. E eu comecei a entender um pouco das manias do meu avô também. Porque quando você começa a empresa do zero, você precisa fazer tudo. Sim. É o que o americano chama de do it yourself, DIY, né? Você tem que fazer o negócio, você tem que aprender muita coisa e fazer tudo do operacional. Porque você precisa tirar aquilo ali do zero, né? Então eu tive que fazer muita coisa sozinho. E coisa que nada que eu fazia na Uniceplac. Eu peguei o caminho reverso, né? Quem foi o primeiro colaborador? No começo foi assim, eu juntei um time de professores, que inclui a Hannah, o Igor, meu irmão, o Burke Files, foi um professor aleatório que eu conheci de alguns relacionamentos na internet, que adorou a ideia e foi atrás.
o Otto Morato e um amigo meu da França, Jean Baptiste. Ah, o Otto tava com vocês? Tava. O Otto foi no comecinho ali. E aí a gente começou falando sobre o MBA, né? Que eu tava, a ideia desse MBA e tal, e... Tá, peraí. Então, já aproveita e explica essa parte aqui. Desde o início a ideia foi a faculdade? Porque, pessoal, a Hayek começa com o MBA. Hoje tem a faculdade, mas o MBA já tem o quê? 2 anos? Não, a história é diferente. Então foi assim, ó. Eu tive... Voltando lá naquele negócio da escola americana, tá botando minha filha lá e tal. Falei, pô, isso aqui que é bom negócio, né? Vamos atrás dessa faculdade. Por que não uma faculdade internacional? E eu via que eu tinha uma coisa diferente dos outros empreendedores na área de educação, quando eu ia, por exemplo, uma missão técnica em outros países. Que eu simplesmente conseguia conversar com outras pessoas, enquanto as outras... Só o inglês já é difícil para a maioria dos empreendedores brasileiros hoje. Então eu já tinha o inglês, e além de ter o inglês, eu conseguia me relacionar fácil com estrangeiros. Pela questão, você mergulhou na cultura. Eu mergulhei na cultura. Eu já tinha essa vivência, tanto da escola americana de pequenininho, quanto ter vivido nos Estados Unidos. Então eu já era produto daquilo que eu comecei a conceber, né? Que eu mesmo já conseguia entender que eu conseguia algo diferente dos outros empreendedores educacionais. Então, eu vi assim, eu tenho algo diferente. Então, eu não tô... Por que isso nunca foi feito antes? A primeira pergunta que você tem que se fazer quando você vai empreender alguma coisa. É uma ótima ideia, tá? Mas por que não foi feito antes? Principalmente quando você vai inovar. Exatamente. Que era o teu caso. Principalmente quando vai inovar. Então, a primeira coisa que eu tinha que falar, eu tenho uma coisa que ninguém tem, pouca gente tem. Eu tenho a experiência aqui de gestão educacional, eu sei os processos da faculdade também, que não é algo simples, né? É algo que demanda bastante know-how e tempo para... Só o processo do MEC chama loucura. Mas... E eu tinha esse negócio da vivência internacional. Então, na minha cabeça, eu tinha todas as peças para montar esse quebra-cabeça, né? Como um empreendedor para ir para isso. E aí eu decidi... minha mãe comprou a ideia e tal, a gente comprou o imóvel e o ano era 2020. Então... Bem-vindo à pandemia. Ela comprou mais ou menos ali em novembro. A gente começou a fazer os planejamentos, tá? Vamos começar a pensar em obra, chamar arquiteto e tal. Chegou março de 2020, começaram a fechar tudo. Falei, bom, não é um momento muito bom para a gente começar uma faculdade nova. Na época eu tava com a cabeça ainda de pegar os professores estrangeiros e trazer presencialmente para Brasília no modelo presencial. Tá. Isso é como se fosse uma escola americana, só que de faculdade. Então, os professores americanos, você tá morando aqui em Brasília, né? Entendi. Seria essa a ideia. Caro, hein? Caro, isso é muito caro fazer isso. E a mensalidade tem que ser um absurdo, né? E aí, como veio pandemia e tudo mais, não faz sentido começar uma faculdade presencial agora. Vamos virar pro MBA. E nessa época eu ainda estava trabalhando na Uniceplac, no começo de 2020 ali. Eu estava ainda fazendo por fora, tal, a ideia da Hayek. Mas foi só em junho de 2020 que eu saí da Uniceplac. Muita gente até falou que você era doido. Nossa, você é doido? Na época de pandemia dessa, você vai sair da Uniceplac fazer o quê? Pô? Ninguém tá fazendo faculdade numa época dessa. Eu falei, não, vamos fazer online mesmo. Aí eu resolvi fazer outra coisa totalmente diferente. Até diferente do que eu estava acostumado, que eu sempre estava acostumado com a graduação. Aí eu resolvi fazer o MBA. O MBA é uma pós-graduação. O processo de pós-graduação junto ao MEC é mais simples do que a questão da graduação? Isso. No começo, quem proveu essa pós-graduação foi a Uniceplac. Ah, tá ok. Então era um produto da Uniceplac no começo. Ah, perfeito. Carol, põe pra gente a logo aqui da Hayek. Não tem, filho? Não tem. Vamos ficar só na imaginação aqui. Finge que tem a logo da Hayek ali atrás. Vamos lá. Tá. Ele nasce como um braço da Uniceplac. Perfeito. Isso. Então tá tudo andado. Ficou simples. Exatamente. Aí você abre com um MBA MBA sempre voltado à gestão. Mas eu tinha um nome diferente, o MBA? É Global MBA. É que a diferença é que no Brasil, o MBA foi feito nos Estados Unidos, né? E aí ele, por muito tempo, ficou nos Estados Unidos e na Europa. Quando chegou no Brasil, a sigla MBA, que era originalmente um mestrado em Business Administration, um mestrado em gestão, era o que era. Era mais um mestrado profissional do que um mestrado acadêmico, sempre foi. Mas o título original sempre foi mestrado. Aí chega no Brasil, ele vira... Aqui no Brasil tem a figura do lato sensu que não existe nos outros países, né? Ah, não? Não. Pelo menos nos Estados Unidos e na Europa não existe esse lato sensu. E aí
Aqui ele se tornou uma sigla de qualquer pós-graduação que tem a ver com gestão, se coloca a sigla MBA. Pós-graduação. E é isso, eu tava devendo alguma resposta lá? Não, então, como mas foi aí feita você... a Hayek? Então, a Hayek... Nasce esse braço da Uniceplac, mas já nasce com o nome de Hayek. Já nasce como de Hayek, exatamente. Nike Global... Hayek Global MBA, era. Global MBA. Isso. Tá, aí você abre isso. Eu sei que vocês tiveram alunos, vocês têm alunos de diversos lugares do mundo. Isso. Mas a tua ideia era trazer a questão da transculturalização muito para o aluno brasileiro, tá? Você já abre o MBA para o planeta? Não. Era assim, o plano original era abrir o MBA para brasileiros. Porque como é que eu vou captar aluno fora do Brasil? Era inconcebível. E aí eu precisava professores internacionais para começar, né? E aí comecei a recrutar a galera e tal. O plano original era fazer parceria com universidades americanas. De conseguir pegar universidades americanas para fazer junto o MBA e fazer algum tipo de intercâmbio nos Estados Unidos. Ok. Só que ninguém queria fazer parceria comigo. Era difícil. E... Tá, e a gente tá em plena pandemia também, né? Em plena pandemia. Acho que a cabeça das pessoas estava em outros lugares e tal. Exatamente. Era muito difícil. Então, eu comecei a pegar... Pô, as faculdades não estão querendo... É difícil você... Não é que eu entendi isso depois. Não é que as faculdades não queriam fazer parceria comigo. É que era difícil eu conseguir me comunicar com a instituição, né? Eu conseguia conversar com alguns professores e tal, mas aí a burocracia interna das próprias instituições era muito difícil de navegar. E aí, o que eu falei? Vamos pegar uns professores aqui, a gente dá um jeito, vamos fazer nossa pós-graduação. E aí eu consegui achar um professor americano, que era o Burke Files, que encontrei um amigo de um amigo lá dos Estados Unidos. E aí consegui o Jean Baptiste, que era um amigo meu da França, da época que eu tinha estudado nos Estados Unidos. O Otto, o Igor e a Hannah. A Hannah era uma professora da Uniceplac, que é alemã. Ah, tá ok, tá. E aí eu juntei os estrangeiros que eu consegui, que tinham inglês fluente, para fazer o MBA. E por acaso, ótimos profissionais nas suas áreas, né? Excelente. Já era um time de muita excelência ali. O Burke Files era presidente da Instituição Americana Anticorrupção e era pesquisador de... Ele adorou o projeto e até deu aula de graça no começo. Ele gostou tanto da ideia que doou o tempo dele no projeto, né? Foi incrível. Você já tinha ouvido falar de cursos de MBA no Brasil em inglês? Existiram cursos assim, eu não sei se deve existir, mas eu não conheço, tá? São poucos os que tem nesse formato. E o que aconteceu? A gente começou a pegar alunos... A gente começou a recrutar alguns alunos brasileiros e aí eu cheguei à conclusão, a gente precisa de o pessoal vai sabotar a sala de aula aqui, né? Se ficar todo mundo brasileiro com um propósito em português, um conteúdo em inglês, os caras vão sabotar, vão começar a falar português dentro de sala. Eu preciso colocar pelo menos um estrangeiro aqui dentro, né? E aí eu falei com um dos professores nossos, Jean Baptiste, que era o francês, que era um amigo meu. Eu falei, arruma um francês aí pra estudar com a gente, dá a bolsa, faz alguma coisa. Aí ele, como assim? Você vai dar uma bolsa assim? Não, faz aí. Não, você não pode simplesmente chegar, dar uma bolsa pro cara e colocar ele aqui dentro da sala. Não, claro, quem faz? Vamos fazer o programa de embaixadores globais da Hayek. Beleza. E aí ele indicou uma aluna dele pro programa de embaixadores globais da Hayek. E assim conseguimos a nossa primeira aluna eslovaca do programa. Gostei desse negócio, embaixadores globais da Hayek. E era pandemia, tava todo mundo online, começamos a divulgar o tal do embaixadores globais da Hayek. Mal sabia as pessoas que a gente era só um grupo de professores espalhados online com um escritório que não era nem campus, né? Mas... Na internet é terra de ninguém, então a gente começou a publicar embaixadores globais da Hayek, foi redes sociais, foram divulgando. Daqui a pouco foi ver, a gente tinha, assim, alunos de 10 países diferentes em 5 continentes. Assim surge a primeira turma de vocês. E assim surge a primeira turma do MBA. 10 alunos de 10 nacionalidades diferentes.
10 nacionalidades diferentes em 5 continentes. E aí, o que a gente fez? Se a gente deu bolsa para esses alunos, né? Se a gente dava bolsa para um, a gente não dava bolsa para outro aluno que viesse do mesmo país. Então, ele tinha que divulgar entre a gente da rede dele, mas que não estivesse no mesmo país. Uhum. A gente conseguia ali, Eslováquia, outra foi na França, daqui a pouco um na Nigéria, um na Sierra Leoa, Sudão do Sul, tinha um aluno do Sudão do Sul. Aí daqui a pouco foi pra China, Dubai, México, Guatemala, foi espalhando. Aí a primeira turma tinha quantas pessoas? Primeira turma tinha 12 alunos. 12 alunos. Aí começa a nascer a Hike. Começa na Ainda Hike, com um braço grande aí da Uniceplac. Isso. Agora, além da pós-graduação, você tá com a faculdade. Isso, a graduação. Tem quanto tempo que saiu o OK do MEC? Tem um mês? É, por aí. Tá, que foi um processo lento também, né? Foi. Puxado, a gente tá falando de 1 ano e meio, mais ou menos, de muito trabalho. Isso. Né? Esse muito trabalho não é só papelada, né, Edson? Porque vocês também estavam reformando o espaço de vocês têm uma estrutura física, assim, muito inovadora, né, cara? Isso. Tivemos a visita do MEC e tudo mais, e agora estamos 100% preparados aí pra... Vamos lá. O MBA, ele acabou sendo online. A faculdade, a proposta é presencial? 100% presencial, com um detalhe que o professor vem online. E por que isso? O aluno de pós-graduação, ele está numa fase de vida diferente do aluno da graduação. Sim. O aluno da graduação, vou começar com o da pós, né? O cara da pós-graduação, ele tem família... Já tá no mercado de trabalho. Tá no mercado de trabalho, trabalha o dia todo, às vezes tem filho... Então, para ele ir para um ambiente presencial já é uma luta. Ele tem que pegar o carro, ir para um lugar, tal, trabalhar, voltar. Conhece gente e tal, beleza. Seria o ideal que o ensino tivesse no ambiente presencial, mas é trabalhoso. Existe um custo para isso. Agora, o aluno da graduação, ele tá numa fase de vida que ele acabou de sair do ensino médio. Às vezes namora, tal, mas não é casado ainda. Ele não tem filho, não tem emprego. Ele acabou de sair do ensino médio, né? E ele também não tá pronto para ficar em casa estudando sozinho. Ele não tem maturidade para isso. Falta maturidade, verdade. Então, para o aluno da graduação, o ensino de qualidade faz muito mais sentido estar no ambiente presencial. Só que aí... A desvantagem deste modelo presencial é que você precisa de um professor que esteja também no ambiente presencial. Uhum. E para o professor estar no ambiente presencial, ele precisa morar na cidade. Então, a gente estaria preso, entre aspas, né, a professores que moram em Brasília. A gente não conseguiria aproveitar o mesmo valor que a gente conseguiu gerar na Hayek, de trazer professores especialistas em sua área do mundo todo. E existe uma vantagem muito grande de você conseguir acessar gente do mundo todo para dar uma aula. Sem e aí dúvida, o modelo... escolhe os melhores do mundo. O modelo que a gente escolheu foi, bom, o aluno vai ter que vir no presencial, na graduação, só que o professor vai entrar online. Que aí a gente aproveita o melhor dos dois mundos. A experiência do campus, o aluno aproveita, faz amigos, conhece... a pessoa está num ambiente propício para estudar, né? E além de também, a gente vai ter, além do professor entrando online, a gente também vai ter um pedagogo, assistente de sala. A gente está chamando de coordenador de sala. Ele não é hierarquicamente subordinado ao professor. Ele é um par do professor que vai ajudar com as dinâmicas de sala para ter toda a metodologia ativa que a gente quer trazer dentro de sala. E além disso, um suporte técnico também, porque sempre vai dar problema na tecnologia, precisa ter alguém para dar suporte. Então, numa sala de aula de 32 alunos, a gente vai ter 3 profissionais dando suporte para o aluno, não só o professor. Ou seja, o professor, de onde quer que ele esteja, em alguns casos pode até ser que aconteça, que imagino que ele esteja aqui, né? Sim, tem um professor que é de Brasília. Tá. Tem 3, eu, o Hanna e o Maurício, são 3 professores que estão aqui em Brasília. E aí vai ter, tem esse parceiro que vai estar ali para poder facilitar, porque vocês vão entrar com uma proposta de educação diferente na graduação. Sim. Como assim diferente? Quando você fala de você usar... você falou assim, eu tenho uma pessoa dentro de sala de aula que ele não tá hierarquicamente abaixo do professor. Sim. Ele tá ali para poder facilitar a parte
da forma como a gente quer trabalhar a questão da educação. Porque além da internacionalização, vamos lá, então, no Hayek American College, é o programa que a gente... Eu fico confundindo a tradução de programa para curso, porque em inglês o programa, curso significa program, mas na verdade é um curso, né? Então o curso Hayek American College vai ser um curso de 2 anos, que depois o aluno vai aproveitar os créditos do que ele terminou aqui, depois de 2 anos, que ele vai formar no curso tecnólogo e terminar nos Estados Unidos. Então isso por si só já é uma inovação, isso a Broward College em Belo Horizonte já estava fazendo, que é uma universidade americana que se estabeleceu aqui em Brasília, no Brasil, né? Eles iam vir para Brasília, mas não vêm mais. E a PUC do Paraná também está fazendo isso. Então, esse é o curso. De 2 anos de college, o aluno transfere do Brasil para os Estados Unidos. Além disso, a gente também está inovando na proposta pedagógica, que é: eu não vou fazer um curso de aula expositiva. Então, a gente vai ter 100% de metodologia ativa e algumas faculdades hoje já fazem isso, né? Muitas medicinas têm o modelo PBL, por exemplo, que é o Problem Based Learning. Ok. E tem algumas universidades surgindo hoje que tem uma proposta de empreendedorismo diferente, tal, que fazem esse modelo baseado em projetos, que vai ser o que a gente vai fazer, 100% baseado em projetos. Mas que é novidade para muita gente, legal. Novidade para o ensino superior... Não é uma novidade. A gente fala muito com os gigantes aqui e a gente sabe sobre isso, né, Léo? Metodologia ativa não é coisa nova. É coisa do início do século, mas que é muito pouco implementada nas faculdades. Muito pouco. O que faz uma diferença muito grande também no aprendizado e na absorção de conteúdo dos alunos. Que é o aprender fazendo, né? Você não aprende escutando, você aprende fazendo. Então vamos lá. Só esses 2 primeiros anos aqui no Brasil, o cara já vai estar num ambiente com professores internacionais. Ele está todos os dias ali falando inglês dentro de sala de aula. Sim. E ainda aprendendo uma metodologia altamente prática. Ou seja, eu saio daquela teoria, aquele mundo de teoria que muitas vezes eu estava até então na escola, e eu vou para um nível de praticidade muito grande. Ou seja, quando eu for para o mercado de trabalho, eu já estou acostumado com aquilo ali. Sim, é isso, né? Sim, exatamente. O aluno também vai aprender a teoria, só que ele vai aplicar a teoria desde o primeiro momento que ele estiver estudando, né? Tá, já inovou pra caramba. Já tá muito fora do padrão. Sim. Hoje em dia, acho que hoje, em qualquer momento da história, né, um ensino de qualidade tem que ser um ensino em que o aluno é protagonista. Então, se não tiver isso, o ensino vai ficar para trás, né? O aluno vai ficar para trás, ele não vai aproveitar tudo que ele teria para aproveitar da faculdade. Perfeito. Concluiu esses 2 anos aqui, que já tá bem fora da curva. Aí o cara vai para os Estados Unidos. Lá é o quê? Tem uma faculdade já pré-definida? Ou tem algumas faculdades à escolha? Questão de curso, região? Fala um pouquinho. Nós temos hoje 4 parceiros nos Estados Unidos. E os 4 parceiros estavam no nosso evento de inauguração aqui em Brasília. Olha que espetáculo. Os 4 são Cumberland University, que fica em Nashville, Tennessee. Kentucky State University, que fica em Frankfort, Kentucky. Alfred State University, que fica em Nova York, e Fort Hays University, que fica no Kansas. O aluno poderá escolher entre uma dessas 4 faculdades nas áreas de negócios. Negócios é business nos Estados Unidos, né? Então, lá o College of Business, ele tem ramificações em diversos cursos, que inclui contabilidade, economia, administração, empreendedorismo, relações internacionais, entre outros. Finanças. Finanças é um curso muito popular nos Estados Unidos e pouco popular aqui no Brasil. E também, um é o College of Business, esses cursos que eu falei, e também vai poder escolher de ciência da computação, ou áreas afins. Então, ciência da computação, tem ciência da computação, gestão de TI, gestão da cibersegurança, análise de dados, tá? Tem várias coisas dentro da ciência da computação que o aluno também poderá escolher entre uma dessas faculdades. Muito, muito, muito interessante. E isso ele não precisa decidir logo na entrada, né? Não. E isso que é bacana desse sistema, que também é o sistema americano. O aluno, no primeiro ano, ele vai no mesmo curso que todo mundo. Então, o cara que faz contabilidade vai para o mesmo curso da ciência da computação. Eles vão fazendo disciplinas base. Então, eles fazem ali contabilidade, economia, TI, filosofia, inglês. E fazem várias disciplinas, se preparando para depois escolher o que eles querem fazer.
E desde o começo também, as universidades já vão estar dando suporte para o aluno para direcionar ele para a carreira que ele mais se adequa. Tá, mas e quando ele for para os Estados Unidos, ele já vai decidido? Ou você tá Aí ele tem que escolher. Aí, a partir do terceiro ano, ele tem que escolher. Tá, e aí ele faz mais 2 anos nos Estados Unidos ou vai depender do curso? Depende do curso. Se for uma área mais técnica, ele vai ter que fazer 3 anos. Tá. Então, assim, ó, em algumas faculdades, a ciência da computação ele consegue terminar em 2 anos e meio. Só que em outras, eles colocam mais carga técnica e aí ele vai terminar em 3 anos. Mas que também é o tempo que demoraria para uma engenharia no Brasil, que são 5 anos. Uhum. Com engenharia no Brasil, geralmente se termina em 5 anos, né? E é o que vai acontecer lá. Tá, o cara vai para os Estados Unidos, aí ele vai ter a experiência que você teve. Só que no caso dele, a princípio, ele iria para um período menor, mas ele acaba tendo as mesmas possibilidades que você, de repente até de estender o período dele lá nos Estados Unidos. Exatamente. Como é que é essa questão, por exemplo, de visto? Aí depois tudo é mais simplificado, porque se você está indo ou enviado por uma faculdade em parceria com a universidade lá, tudo é mais simples? Acesso aos Estados Unidos e tudo mais? Quando você vai com uma universidade, o seu visto, você já ganha um visto de estudante automaticamente, né? Você não tem o problema de, às vezes, a pessoa que é muito jovem tenta conseguir um visto de turista, não consegue, pela idade que a pessoa tem e tal. Então, você já ganha um visto de turista. Com um visto de turista, dependendo do curso, você ganha 1 ou 3 anos de visto de trabalho para estudar depois que você termina a faculdade, né? Que é o OPT. E tem também isso faz parte do visto de estudante. Eu não sei exatamente as nomenclaturas técnicas disso, mas tem o CPT, que você faz, que é um estágio que você faz durante a universidade. E depois que você termina o curso, você faz o OPT, que são mais 1 ou 3 anos. Isso. Eu precisava de mais tempo. Já estamos chegando no final, já. É o mal que a gente tem com todo convidado que vem aqui, né, velho? Velho. E também não ia ficar tão interessante, porque eu queria saber a parte inicial, senão a gente mergulhar direto no curso, a gente ia perder muita coisa aqui que foi importante da nossa conversa. Mas me conta uma coisa, quem quiser se inscrever, as matrículas já estão abertas? A gente acabou de abrir o processo seletivo há 2 semanas atrás. Já estão abertos. A matrícula ainda não, porque primeiro tem que passar pelo processo seletivo. Então, o processo seletivo está aberto. Que seria o vestibular, entre aspas. É o vestibular, isso. Uma coisa interessante do nosso vestibular também, Léo, é que nós não vamos ter uma prova que define se o aluno foi escolhido ou não para a faculdade. Então, a gente pegou o modelo americano e adequou um pouco para o que a gente acha que faz sentido para a nossa realidade e também o que é interessante para a gente selecionar as pessoas, né, para o nosso curso. O aluno primeiro vai ter que fazer... São 2 fases. A primeira fase, o aluno vai ter que fazer uma prova de inglês e matemática, para a gente medir a proficiência no inglês e na matemática. Se ele já tiver algumas provas padrão, né, que são o SAT, TOEFL, IELTS ou qualquer uma do tipo, ele não precisa fazer essa prova da primeira fase. Ok. Aí o critério dessa primeira fase é só se ele passa ou não para a segunda fase. Ele não ganha pontuação por ter ido melhor ou pior nessa prova, só é um critério de filtro. Aí na segunda fase, a gente vai pedir para ele o histórico escolar, um vídeo de 3 minutos explicando por que ele quer estudar na Hayek. É uma apresentação. Exatamente, uma apresentação. Vai gravar ele mesmo num vídeo de 3 minutos explicando por que ele quer estudar na Hayek. Terceira coisa, a gente vai pedir para ele um portfólio de coisas que ele fez no ensino médio, que incluem um exemplo de um projeto, um exemplo de uma redação que você escreveu. O que você mais se orgulha que você fez durante o ensino médio? Legal. Além de atividades extracurriculares. Então, se o aluno fez algum esporte de alto nível, fez voluntariado na igreja, ou qualquer coisa que seja fora do escopo da escola, que seja interessante, ele pode apresentar isso para a gente avaliar o perfil do aluno. E aí, por último, a gente vai fazer uma atividade simulada também com o aluno, ele vai ler um texto e fazer uma atividade com a gente vai ver como é que ele se sai nessa atividade. Que é simulando mais como que ele se sairia numa aula nossa, né? Que tem mais a ver com atividades do que com prova. Como se a gente não vai exigir prova durante
o currículo, a gente não faria sentido exigir prova durante o processo seletivo. Não vai ter prova. Ó, Olha, você vai ficar pra próxima, hein? Tá, faz parte da metodologia ativa. Faz parte. Não é que não vai ter prova, vão ter avaliações, né? Só que não é a prova de padrão que a gente é acostumado na faculdade hoje. Vamos lá. Quem quiser mergulhar nesse processo, aliás, conhecer um pouco mais, porque tem muita coisa. Eu acho que a gente fala isso, surge a curiosidade, acha super interessante, mas acho que as pessoas querem sentar para poder conversar. Né? Quer entender um pouquinho mais. Como é que faz? O melhor caminho, procura a gente no Google, Hike College, e você vai encontrar nosso site. Vai ter um botãozinho de WhatsApp lá, você clica lá e começa a falar com a gente por ali. É o melhor caminho. Se você quiser também, tem o nosso Instagram, @HikeCollege, e as outras redes sociais, LinkedIn, Facebook, estamos em todos. Quem quiser lá presencialmente, tem que fazer um agendamento? Tem que fazer agendamento. Por esse site que eu falei, né? Você entra lá no site, clica lá no WhatsApp. Ou quiser aparecer lá também, nós estamos lá à disposição. Ali A gente fica no condomínio Ion, na 601 Norte, na L2 Norte. Eu ia lá conhecer. Bem bacana, você vai adorar. E é bacana que aproveita e conversa com o pessoal lá. Os pais podem ficar tranquilos que a conversa pode ser em português também, né, Exxon? Vai, não todo mundo fala português. Exxon, parabéns pela ousadia, pela coragem, cara. Sucesso, conta com a gente aqui. Obrigado, Léo. Quero participar desse trem aí, cara, muito legal. Você que tá com teu filho aí, ó, terminando o ensino médio, ao meu ver, uma oportunidade espetacular. Quer convidar o pessoal para poder ir lá? Quer fazer o convite? Pessoal, vamos lá conhecer a Hike Global College. Estamos na 601 Norte, condomínio Ion. Proposta internacional. Se você está procurando fazer um college americano, às vezes não sabe o caminho, não sabe exatamente como é esse processo de admissão nos Estados Unidos, ou acha que seu filho não está preparado ainda para ir direto para os Estados Unidos, a gente tem agora uma opção, que você fica aqui 2 anos para depois estudar e ir para os Estados Unidos, que também fica bem mais em conta do que ir direto para os Estados Unidos. Muito bom, pessoal. A gente vai se despedir aqui do Exxon Agatti. Ei, vontade de conversar mais, ó. E porque quem vem na sequência aqui agora é o Douglas Cunha. Ele é sócio fundador da Douglas Cunha Advocacia e Wings Accounts Contabilidade. Olha o tema dele. Inovação e adaptação em mercados em mudança. Como os empreendedores podem se manter relevantes em um ambiente de negócios em constante evolução. Vocês estão entendendo qual que é a preocupação do Douglas aqui? A preocupação do Douglas aqui é aquilo que a Hike traz como inovação. Né? Como é que um profissional ele se torna interessante em um mercado que muda tanto? Bota teu filho lá na Hike Global College. Como é que é isso mesmo? Hike Global College. Hike Global College. Espetacular. Depois vamos bater mais um outro papo desse? Vamos. Gostei demais. Vamos lá. Senhoras e senhores, da Hike Global College, o cara dos gigantes da educação, Exxon Agatti, salva de palmas. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias.